Então, você vai cortar aqui, ó, tá? Aqui tá a linha da costura, ó. Tá vendo? Aqui tá a linha da costura. Então, eu vou cortar chanfrado da linha da costura pra cima. Faz um chanfro, dá um espaço de mais ou menos meio a 6 milímetros aqui e corta. Aqui você vai ter os dois bracinhos. Aí você vai lá no seu corpinho, virado do avesso ainda, encaixa. Pega o seu rachinho, empurra bem esse enchimento lá pra borda. Aí você vem aqui, encaixa o bracinho assim, nessa posição aqui, tá? Vai ficar assim lá dentro do corpinho. Nessa posição. Então, você vai colocá-lo aqui e alfinetar para poder fazer essa costura. Abre o corpinho, arruma lá do lado de lá. Depois é só deitar a parte da frente. Por cima da de trás, alfineta para ficar mais fácil de trabalhar. Alfineta um. Vai do outro lado, faz a mesma coisa, acomoda o enchimento bem lá na beiradinha, lá embaixo. Vem e acomoda o outro. Acomoda aqui, ó, na linha de baixo, na linha da costura. Empurra o bracinho lá pra dentro. Deixa ele bem acomodado aí. Posiciona os dois tecidos e alfineta. Ajuda que o bracinho não saia, é muito pequenininho. Aí com a linha de pesponto, fio simples, você vai passar uma costura assim, no sentido desse contorno aqui, tá? Você vai respeitar o limite. Isso aqui dá 5 milímetros. Então, você vai fazer uma costura aqui e uma costura aqui. Vai ficar assim. Vai ficar isso aqui, tá? Não precisa cortar essa sobra de tecido, não. Não corte, não. Então, os bracinhos estão lá dentro. Agora, a gente vai desvirar esse corpinho para poder reservar e trabalhar com a cabeça agora. Depois, a gente retoma no corpo a parte de enchimento. Puxa um braço primeiro, com cuidado, porque é uma peça pequena. Pega a pontinha do outro, puxa do outro. Com cuidado. Se for um tecido mais fino, mais delicado, pode deixar essa abertura de pescoço um pouquinho maior, tá? Também, você pode fazer isso. Põe os bracinhos para fora, introduz a pinça aqui dentro e vai buscar essa parte aqui. Pega e puxa para cá. Ou usando um desvira-bonecas também, um desvirador de bonecas, ou um rachinho que você tiver para desvirar, dá certo. Eu gosto de desvirar com a pinça, já estou acostumada com a pinça. E puxa. Como eu deixei o pescoço bem estreitinho, cada um fica de um tamanho, é incrível. Você pode fazer o mesmo molde, cortar o mesmo tecido, mas cada um vai ficar com a sua peculiaridade. Elas têm personalidade própria, essas bonequinhas, ó. Desvirei. Aí com o hashi eu vou empurrar as bordas aqui. Vai empurrando com cuidado. Do outro lado também, para poder fazer o pezinho dela. Ó, esse aqui desvirou bem melhor. Esse daqui ainda ficou um pouquinho dobrado, mas é só empurrar o hashi com cuidado ou o objeto que você tenha para desvirar. Pronto, corpinho desvirado, reserva o corpinho. Para a cabeça, você pode usar fio simples ou fio duplo. Eu vou começar com fio simples, mas eu gosto de fazer a cabeça com fio duplo. O que eu faço? Eu procuro onde está a trama da malha. Olha, a malha ela tem uma trama, né? A linha do sentido do fio. Então, eu vou procurar esse sentido do fio, no caso está aqui, ó. E vou posicionar um nozinho nesse ponto, bem retinho no sentido do fio, porque facilita na hora de eu começar meu chuleado e terminar. Trava o seu ponto aí. Aí você vem do avesso para o direito e vai
fazendo um chuleado ao redor dessa cabecinha toda, tá? Você vai fazer isso aqui ao redor da cabeça toda, para fechar como um fuxico. Só que você não vai fechar todo. Então, o que você vai fazer? Quando você puxou, que deu um dedo de abertura, cabe um dedinho aqui, porque você vai precisar encher essa cabeça. Coube um dedo, você para, trava a tua linha aqui. Olha, ainda tá com a linha presa, a cabecinha. Aí agora você vai começar a encher. Então, você enche isso aqui. Pode usar o hashi, pode usar pinça. Pode usar um instrumento que você estiver acostumado a trabalhar. E essa cabeça vai ter um tamanho, tem um gabarito que já vai junto com o molde da cabeça. Quando você for fazer a cabeça, tem um gabarito já de tamanho para essa cabeça dentro, uma circunferência dentro do molde da cabeça. Então, isso aqui é para você ter uma ideia do tamanho que vai ficar essa cabeça. Então, você vai enchendo isso daqui, enche tudo até deixar o tamanho que for necessário. E quando você terminar de deixar o tamanho, você vai atravessar essa agulha. Com a linha, passa de um lado, tira, passa do outro, tira para poder fechar esse enchimento aqui. Então, vai ficar isso aqui, ó. Como é que eu sei se o tamanho está correto? Tá lá o meu molde, aí tá escrito diâmetro da cabeça cheia. Então, você posiciona a cabecinha aqui. Olha, posicionei a cabeça, ela tem que estar dentro desse diâmetro. É esse o tamanho da cabeça. Então, feito isso daqui, a cabeça tá pronta. Tá cheia. Aí aqui atrás, olha, já travei a linha, passei a linha em várias posições aqui, travei o enchimento para que ele não saia daí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a trama da malha. Ó, é aqui essa linha aqui, ó, tá vendo? Ela tá nesse sentido. Olha, tá nesse sentido aqui. Então, a cabecinha vai ter que ficar nessa posição, tá? Para que a trama da malha fique no sentido vertical da cabeça. Eu venho aqui e vou prender o cabelinho. Eu estou trabalhando aqui com uma linha, na linha de costura, fio duplo, na cor do cabelinho, mas não tem necessidade porque isso vai ficar dentro da touca. Então, eu venho aqui, olha, a trama da malha tá aqui, eu procuro mais ou menos o centro, um pouquinho mais para trás aqui. Eu vou travar minha linha. Travei a linha. Agora, eu pego lá aquele cabelinho que eu cortei, aquela franjinha que eu cortei, posiciono aqui e prendo-a à cabeça. Pode ser com cola? Pode. Só que a cola tem um problema. Se for cola quente, por exemplo, depois você precisa passar agulha, porque você vai precisar passar para costurar a touca aqui, ou costurar algum acabamento, algum detalhe, ela vai dar dificuldade na hora de passar a agulha. Então, é melhor um pontinho de nada. Pronto, já posicionei a minha franjinha aqui. Agora, eu preciso posicionar os olhos aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu venho com os alfinetes pretos, eu delimito o meio da cabeça, do topo até embaixo, o meio da cabeça. É mais ou menos aqui. É na base do olho, pessoal. Mais ou menos aqui. Posiciono um alfinete. Venho na mesma direção, dou uma distância, posiciono o outro alfinete. Agora aqui a gente vai observar, ver se os alfinetes estão na mesma linha. Se não tiver, é só posicionar o alfinete. Deixa um pouquinho mais separados os olhinhos, que essa boneca fica bonitinha com os olhinhos um pouquinho mais separados. Então, por isso que a trama da malha é interessante, porque ela vai servir de referência para a gente separar os dois olhos, porque a gente consegue tomar como base esse fio da própria malha, fio vertical. Então, aqui, ó, eu acho que esse aqui pode vir um pouquinho mais para cá. Pronto. Quer medir com régua? Pode medir, mas não há necessidade. É isso aqui, tá?
Agora, com a linha de costura preta, eu passei aqui, ó, uma agulha de costura à mão, aquela agulha um pouquinho maior, um fio duplo e deixei aquela argolinha na ponta. O que eu faço? Eu venho aqui atrás da cabecinha da boneca e vou travar meu ponto aqui. O primeiro ponto precisa ser travado. É uma malha muito fofa, muito fácil de modelar. Então, travou o ponto. Agora eu enfio no tecido, não no enchimento, no tecido e saio aqui na frente, olha. Eu saio aqui na frente onde está o alfinete, ó. Tá vendo? A minha agulha saiu exatamente onde está o alfinete. Tiro o alfinete. Dou uma distância de mais ou menos 1 a 2 milímetros e volto lá para trás. Só para afundar um pouquinho a cabeça. Afundei a cabeça. Um pouquinho só, tá vendo? Afundo. Travo a minha linha aqui por segurança, para evitar que essa modelagem, essa primeira modelagem suma. Travei o ponto. Olha aqui. Ficou só um pouquinho fundo. Agora eu volto com a agulha lá. No mesmo local. Se quiser prender a franjinha depois também pode, viu, pessoal? Não tem problema não. Ó, aqui. Agora eu vou fazer um nozinho francês. Então, seguro a linha. Eu vou dar 10 voltinhas nessa agulha minha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura essa linha aqui, tá? Não deixa ela correr. Dá uma distânciazinha. Introduz a agulha bem próxima da onde está a linha. Continua segurando essa aqui na mão. Não deixa ela sair. Introduz ela retinha e sai lá atrás na cabeça. Olha, às vezes acontece isso aqui. Tá vendo? Da agulha não querer passar porque a linha é fina. Então, peraí que eu já vou explicar o que a gente vai fazer. Às vezes o fundo da agulha é muito grosso e a linha é muito fina. Então, o que a gente faz? Não consegue passar? Pega um alicatinho e puxa. Aí, nossa. Desculpa, gente, balançou demais. É que eu fiz muita pressão na hora que eu enrolei a linha. Mas o ideal é que fique assim, fica um nozinho bem delicado. Nossa, outro alfinete até saiu, perdão, pessoal, pela violência aqui. Mas normalmente é mais fácil de tirar, que eu apertei demais. Aí daqui, ó, fez um olhinho, atrás aqui, a gente vai passar pro outro lado para fazer o outro olhinho. Quer usar uma linha de bordado, de meada, usa 2 fios. Se quiser usar linha de crochê também, pode usar um fio da linha de crochê. Olha, aqui trava o ponto para não repuxar o de cá e para poder você também vincar o daqui. Põe a agulha aqui atrás, sai lá no alfinete. Levanta um pouquinho o alfinete, olha aí, saiu já aqui, tá vendo? A agulha saiu aqui, no lugar do alfinete. Olha, tira o alfinete só serve de marcação mesmo. Vamos dar um pontinho e voltar lá atrás para fazer a primeira modelagem desse rostinho. Dá uma afundadinha na parte do olho. Olha, tem pessoas que gostam de colocar miçanga também. Se você quiser colocar miçanga ou uma conta pequenininha, fique à vontade. Isso aqui fica a critério da pessoa. É um trabalho bem livre mesmo. Dei uma vincadinha, volto com a agulha lá, saio no ponto que eu vinquei. Faço o meu nozinho. Vamos ver se eu não prendo muito dessa vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, segura esse fio aqui, o fio que fica na ponta da agulha,
Introduz a tua agulha bem no local onde você vai fazer o olhinho que você afundou e sai lá no tecido. Nunca no enchimento. Se você sair no enchimento, ele vai dar defeito. Olha, passou melhor agora, tá vendo? Porque eu tinha apertado demais o primeiro, gente. É bom não apertar muito. A linha na agulha na hora que você for fazer isso. Pronto, olha. Pronto, os olhinhos estão feitos. Grava teu ponto aqui para poder fazer o arremate. Pode passar outra vez na argolinha, arremata. Então, a linha preta vai ser só para isso aqui. Vocês vão precisar apenas para isso aqui. Eu peguei um tom de rosa para fazer a boca. Só que para a gente achar essa boca aqui, a primeira coisa que eu faço é maquiar. Vou dar uma maquiadinha. Então, agora a gente vem com o nosso pedacinho de papelão. O papelão é bom porque ele é áspero, tá? Então, eu vou passar o giz a óleo, cor de laranja. O giz bege, dou uma esfregada, um pouquinho do vermelho e uma isca de nada do marrom. Coloca tudo um ladinho do outro, do ladinho do outro. Vem com o seu pincel, que você já separou só para fazer esse tipo de trabalho. Você vai puxar a tinta do tom claro para os tons escuros. Então, vai mesclando aqui, ó. Primeiro laranja com bege, depois puxa um pouquinho do vermelho, um pouquinho do marrom. Isso vai criar um tom próximo a um blush. Olha. Tira o excesso aqui do ladinho. Vem no rostinho da boneca, ou do boneco, porque tanto faz para menino ou para menina. E faz a bochechinha de um lado, a bochechinha do outro. Não precisa maquiar demais, deixa ela bem suave. Quanto mais suave, mais bonitinho fica. Volta lá no teu pelão, pega um pouquinho mais. Eu sempre dou uma limpadinha, porque às vezes vem resíduo demais. Aí vem aqui e marca onde você quer a boca. No centro da cabeça, um pouquinho mais abaixo dos olhos. Olha, aqui. Marca a boquinha aí. Faz um pontinho, uma marquinha, só para você saber que aí é a boca. E entre os olhos, um pouquinho mais abaixo da linha do olho aqui, olha. O olho tá aqui em cima, certo? Ó, o olho tá aqui em cima. Eu vou colocar um pouquinho mais abaixo. Eu vou fazer um risquinho. Isso aqui vai funcionar como nariz. Agora, eu usei um tom de rosa, tá? Linha para costura, fio duplo, um tom rosa, no tom da pele da malha. Mas você pode usar vermelho, um rosa mais escuro, a cor que você quiser. Aí você vem aqui em cima da cabecinha, no topo da cabeça, pega o tecido, dá um nó de trava, o primeiro nó de trava. Travou. É daqui, você vai sair lá na boquinha. Saiu na boquinha. Dá uma distância de 1 milímetro a 2 e volta lá aonde você estava. Se estiver trabalhando com tecido, é o mesmo trabalho, tá? Olha, puxa um pouquinho, não precisa puxar demais, só um pouquinho mesmo. Trava o ponto aqui. Essas travas são importantes para que a modelagem não se desfaça, viu? Na hora que você estiver manuseando a boneca. Porque se você não travar, às vezes a modelagem desfaz. Pronto. Deixa sempre um resíduozinho de tecido, de linha aqui. Bom, o básico da cabeça é isso aqui. Agora você vai reservar essa cabecinha. Reserva a cabecinha.
Vamos passar para a parte da touquinha agora. A touquinha, ela é composta por duas partes. Uma tira um pouquinho maior e uma tira um pouquinho menor, tá? Aqui tá do avesso o tecido, tá? O tecido é estampadinho, eu escolhi essa estampa, um tricoline, mas ele tá do avesso. Então, olha aqui, observa. Essa é a aba da touca. Deixa eu dar um pouquinho mais para lá para entrar no foco. A aba, a copa da touca. Com uma linha de pesponto, agulha à mão, fio simples, você vai vir e vai fazer um ponto, um pesponto aqui, olha, dando uma margem de 4 milímetros, 5 a 4 milímetros. Então, você vai fazer um pesponto na parte mais compridinha e mais larga da sua touca, que seria a copa da touca. Chegando no final, vai puxar isso aqui, não muito, é só um pouquinho, franzir bem pouquinho, para ajustar a este tecido aqui. Então, olha, veja a distância, olha, tá vendo que eu franzi bem pouco, pouquíssimo mesmo. Terminou de franzir, desculpa passar o braço na frente de que eu joguei a agulha tão longe, ó, tá vendo? Ficou no mesmo tamanho da abinha da touca. Aí, o que eu faço? Eu travo essa linha aqui, para que não corra o meu franzido. Então, foi só um pesponto bem simples, travei a linha. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esse paninho ao meio, porque eu quero que o franzido se acomode mais aqui, na região do meio da touca. Essa touca não pode ser muito franzida, senão fica com a cabeça muito grande. Então, ó, joga todo franzido pra cá. Então, vai ficar o franzido no meio só, tá vendo, ó? Agora, você vai juntar direito da aba com direito da touca. Juntou pela borda, alfineta de um lado primeiro, depois vai lá do outro lado, alfineta o outro lado. Que aí você garante que fica tudo no mesmo tamanho e que não vai sair do lugar. Agora você vem e dá uma alfinetada nisso aqui tudo. Quer fazer na máquina? Eu repito, pode fazer a costura reta toda feita na máquina. E eu gosto de fazer na mão, porque para mim isso aqui é uma terapia. Funciona como uma terapia. Prendo aqui. Lembra de colocar direito com direito, tá? Ó, feito isso aqui, agora você vai vir com essa linha que você deixou e a agulha. E vai prender os dois tecidos com pespontos, acompanhando aquela linha de pesponto que você fez. Não precisa ser um pesponto muito pequeno, tá, pessoal? É só para juntar os dois tecidos, ó. Vai fazendo pesponto, entrando, saindo, bem em cima da linha que você já marcou o primeiro pesponto para poder franzir. Então, você vai juntar os dois até o final disso daqui, tá? Então, vai ficar isso aqui. Olha, vai ficar isso aqui. Juntei os dois, tá vendo? Ó, juntei os dois. Estão juntos. Agora, o que eu faço? Eu abro a minha peça e vinco. Aqui é onde é a linha da abinha da touca. Olha, ela vai dar uma leve envergada. É normal que se envergue mesmo e é necessário para ajustar a cabeça depois. Feito isso aqui, ó, tá vendo? Dobrei, vinquei. Agora eu viro pro lado do avesso e viro a parte da abinha da touca pra cá, pra touca. Faço um vinco, só para ficar mais fácil para mim. Pode ter vincado a ferro, mas esse pano é muito seco, é fácil de vincar. Agora eu venho com a cola
Eu trabalho com essa Pegamil para artesanato, mas é preciso que seja uma cola que não crie nenhuma película muito dura, porque a gente vai passar costura aqui ainda. É só para prender a bainha. E também não precisa fazer essa bainha costurada, gente. A cola vai cumprir a função dela e você não precisa estar costurando isso aqui. Porque depois vai ser preso a cabeça da boneca no acabamento. Então não precisa costurar essa bainha aí agora. A não ser que você queira fazer um ponto decorativo, alguma coisa assim. Aí tudo bem, você pode até vir e fazer isso. Virou, bainha simples. Ó, uma bainha bem simples. Aí você vai pegar agora a cabecinha da boneca. Deixa eu pegar uma agulha. Eu vou pegar qualquer agulha aqui, pessoal. Minhas agulhas somem, é incrível. Achei. É muita agulha junta num lugar só. Olha, vocês vão pegar a cabecinha da boneca. Vão virar o direito do tecido para a cabeça da boneca só para poder marcar aonde você vai fazer a costura. Então, coloca a cabecinha, olha, marca bem o centro aqui. Coloca a cabecinha, apesar que isso aqui é só para medida, então não tem tanta preocupação ainda. Na hora que for costurar, sim, vai precisar ter bastante cautela. Vem ao redor da cabeça, olha, envolve a touca ao redor da cabeça da bonequinha. Olha, ajusta aqui embaixo, tá vendo? Eu tô segurando aqui. A touca ainda está pelo avesso, precisa ficar assim, porque eu vou fechar isso aqui. Então, agora eu venho com uma agulha de mão fina, linha simples de pesponto, e eu vou fechar essa touca aqui para ajustar a touca ao diâmetro da cabeça, porque ela precisa ficar bem justinha na cabeça, aqui na parte do rosto. Travei meu ponto. Feito isso, pode tirar a cabecinha daqui, que a cabeça só serviu pra gente ter uma referência de tamanho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma costura reta daqui, até terminar a aba da minha touca. Terminei a aba da touca, quando eu chegar aqui, eu vou fazer uma costura na diagonal para terminar com meio centímetro aqui. Então, olha, eu termino a costura aqui e vou levantando a minha costura até terminar com meio centímetro aqui. Vai ficar assim. Olha. Aqui já tem uma adiantada. Então, olha, aqui eu deixei uma costura reta. E quando terminou a aba do chapeuzinho, eu fui subindo até terminar com meio centímetro aqui em cima. Deixo a agulha e a linha aqui e vou fazer o mesmo que eu fiz lá na mãozinha, para fechar, como se fosse um fuxico. Então, eu venho do avesso para o direito, ó, e vou virando o chuleado. Virando. Já vai puxando, é por isso que é bom ser um fio firme, porque você vai puxar bem isso aqui. Puxa bem, alinhava. Faz um alinhavo aqui. Essa touquinha, ela vai vestir a cabeça do boneco. Se você quiser, por exemplo, fazer algum acessório depois, fazer um boneco com outro tipo de chapéu, um outro adereço na cabeça, você pode até usar essa touca um tom de cabelo, como se fosse cabelo. Ela vai servir como se fosse um cabelinho também. Então, por exemplo, se eu fosse fazer como se fosse cabelo, o cabelo da bonequinha é marrom. Então, eu faria um tecido próximo ao tom da lã que eu estou trabalhando. Aí já ficaria uma peruca, como se fosse uma peruquinha. Caso eu quisesse fazer um outro tipo de chapéu, algum gorro, alguma coisa assim.
Então, já serviria como uma peruca. Terminei, cheguei onde eu comecei aqui, puxo o fio. Ó, puxa, acomoda lá dentro. Aqui, ó, tá vendo? Você acomoda isso aqui para que fique tudo pro lado do avesso. Puxa bem, terminado, você vai daqui para cá, de baixo para cima, puxa, fecha, depois vem do outro lado, só para fechar o fundo da toquinha, para não ficar aberto, não ficar aparente, nenhum buraquinho. E fica mais firme também o acabamento. Olha. Arremata, puxa e corta, deixando um pouquinho de fio. Aí, o que a gente faz? Aqui ficou excesso de tecido, né? Não deve ficar esse excesso de tecido. Então, aqui a gente vem e corta, deixando uns 3 milímetros. Aqui. Às vezes a cabecinha fica um pouquinho maior, então por isso que eu deixo um pouquinho mais de tecido, porque precisa ajustar isso depois. Feito isso, desvira a toquinha. Desvirou a toquinha, olha que belezinha que ela fica. Fica bem redondinha e não fica muito volumosa. É assim que é bom. Tira aqui limpa qualquer linha que ficar. Pega um pouquinho de espumante, mas é bem pouquinho mesmo. Vai colocar lá no fundo da toquinha. Para dar volume para essa touca, para ela não ficar murcha na hora de colocar na cabeça, porque ela vai funcionar como se fosse uma continuidade da cabeça, ó. Tá vendo? Pouquinho enchimento, ó. Né? Pouquinho. Aí eu venho, pego essa cabecinha, arrumo a franja aqui na frente e introduzo a cabeça aqui, alinhando a linha da costura da touca ao queixo da boneca. Então, arruma isso aqui, deixa bem arrumadinho. Vem, acomoda a touca aqui, aqui. Eu já vou mostrar para vocês como fica, ó. Aí, acomodei. Isso aqui eu venho com alfinetes de cabeça, de preferência, redondos, para não ficarem enganchando na linha. Alfineto um na testa, no topo da cabeça, um nesta lateral, o outro na outra lateral, para que isso não corra, não saia. Olha, a franja tampou os olhos. Pode pegar a franja aqui agora já, pode fazer isso depois também. Ó, como arruma a franja e refila. Ó, sujou um pouquinho o rostinho da boneca. Pronto. Refilei. Agora eu vou fazer o seguinte, com fio simples, fio de pesponto, uma agulha fina. Olha, esse olhinho ficou um pouquinho maior do que o outro, mas depois a gente põe um pinguinho de cola, da cola pega 1000 e aperta com palito, ele vai ficar exatamente do mesmo tamanho do outro, tá? Não tem problema isso não. Olha, só pegar a cola, pega 1000, colocar um pouquinho porque ela é transparente. Coloca um pouquinho da cola aqui, bem pouquinho. Pode vir com palito ou o próprio fundo do alfinete e fixar essa linha aí. O importante é não usar o dedo, tá? Não usa o dedo porque o dedo deixa marca na lã, depois na linha e fica meio estranho. Pronto. Os dois olhos estão do mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Voltando aqui, para prender essa touca à cabeça. Coloca um fio na cabeça, um fio na touca. Vamos fazendo o famoso ponto invisível ao redor todo dessa cabecinha. Então, vai devagarinho, aqui tem que ser ponto bem pertinho,
Porque se você usar para um chaveiro, por exemplo, a pessoa vai manusear e o chaveiro vai ser preso na touca. A parte da argola do chaveiro é presa na touca. Então, você vai fazer isso aqui. Ao redor todo dessa cabecinha. Quando chegar aqui perto da franja, para ficar mais bonitinha ainda, para o rostinho ficar mais bonitinho, eu prendo um pouquinho da lã ou um pouquinho da linha que eu estiver trabalhando para fazer a franjinha. Eu prendo um pouquinho junto da costura, porque aí já fica um cabelinho na lateral. Porque isso aqui depois, quando a gente termina, é só passar ferro aqui e ela baixa. Ferro na temperatura sintética, ela baixa. Olha, então você segura já o fiozinho da lã e já fixa aqui, ó. Tá vendo? Fixa junto. Vai fixando junto. Vai fixando junto da toquinha. Então, você vai fazer isso ao redor aqui todo dessa cabecinha. Terminou, tira os alfinetes, chega aqui embaixo, arremata. Ponto. Então, você vai ter esta cabecinha já finalizada, com a touca toda presa à cabeça, tá? Agora, reserva a cabecinha e vamos encher o corpinho. Aqui, para encher o corpinho, a gente pode pegar a pinça, pode pegar o hashi, pode pegar um instrumento que você tiver à mão. Então, coloca o enchimento, vai empurrar primeiro para as perninhas. Então, empurra, vai lá na perninha, trazer o enchimento para mais perto, porque está muito longe de mim, eu não estou conseguindo pegar. Ó, empurra primeiro para as perninhas, não precisa encher demais, tá? Enche só o suficiente para que esse corpo fique bonitinho, bem modelado. Então, essa é uma peça pequena. Você pode fazer enfeite para porta de maternidade, fazer aquelas plaquinhas e colocar a bonequinha. E você usa os tons de tecido na cor que a mãe escolher, né? Na cor que for o sexo da criança, se for menino ou menina, né? Se forem gêmeos, você faz dois iguais. Pode colocar bichinhos também. Junto, né? Com o trabalho. Então, ó, é muito versátil isso aqui. E agrada bastante. As pessoas gostam bastante disso aqui. Eu chamo pequenas delicadezas, porque elas são pequenas e são bem delicadas. Então, olha, enche o corpinho o suficiente para que você tenha uma modelagem boa, mas que não fique muito estufado. Ó, tá vendo? Ele tá com uma estrutura boa. Só vou colocar mais um pouquinho aqui perto do pescoço. Bem pouquinho, porque ainda a gente vai franzir, então não pode encher muito perto do pescoço. É o suficiente só para que você tenha um corpinho bem estruturado. Olha. Tá vendo? Meu dedo cabe com folga aqui dentro, já virou a bainha pra dentro. Olha, tá aqui, ó, corpinho estruturado. Agora a gente vai fechar isso aqui e prender a cabecinha. Só que antes disso aqui, a gente precisa colocar as mãozinhas. Então, as mãos são tão pequeninas. Meu Deus, mas eu perco a agulha, que é uma beleza aqui. Bom, eu vou pegar qualquer uma. Aqui já não tá com a linha de pesponto, mas você pode usar a linha de pesponto para fazer isso. Olha. Você vai pegar uma malha que tem no tamanho da mão, é isso aqui. Olha a direção da trama da malha, tá aqui, ó, a trama da malha.
e vou dar o primeiro ponto no avesso aqui, para poder chulear e franzir feito